Olá pessoal, sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do UOL Festival. Comigo o Roberto, que é um grande especialista em relações de consumo e inovação, CEO do Grupo Padrão. Roberto, tudo bem? Ótimo, maravilha. Um evento aqui maravilhoso. Quantas pessoas estão presentes, Roberto? 5.000 pessoas espalhadas tanto aqui pelas arenas, como também em vários pontos da cidade, visitando empresas que realmente têm um foco em inovação. UOL, o grande evento de inovação do país hoje, né? Sim, é a gente fazer aqui o grande clube de inovação, para mexer com as pessoas, para trazer a cultura de inovação num país que precisa urgentemente inovar, agregar valor e produzir mais. Ou seja, o mesmo que a gente ganha hoje, multiplicar por 10, para a gente poder realmente multiplicar a velocidade de todos os anos que a gente perdeu. Então agora é uma corrida clara, porque só está sobrevivendo no mundo os países que têm uma capacidade de inovar e criar uma geração de empreendedores que realmente procurem quebrar regras, quebrar modus operandi e realmente transformar um país. Você falou isso daí, né? A questão da importância nossa, que a gente viu, acabou de ver o ranking, o Brasil perdendo 2 posições no ranking de inovação mundial, né? Por que isso acontece? Por que tão difícil? Será que é difícil? O que acontece para o Brasil não se posicionar melhor nisso daí? Tem um povo tão criativo por natureza, mas a gente está aí amargando essa queda no ranking. Por que isso acontece? Eu inverteria a pergunta, eu diria por que não deveria acontecer. Nós temos realmente um país totalmente anti-inovação. Vamos colocar alguns pontos claros. O Brasil é o último colocado nas Olimpíadas de Matemática. Então significa que o nosso sistema de educação, né, morreu. Se a gente não consegue formar físicos, matemáticos, desenvolvedores, programadores, especialistas em computação e etc, na tal economia criativa, não vai aumentar o valor. Olha que paradoxo, Paulo. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. Eu convido todo mundo a dar uma visitada. O Starbucks lançou uma nova rede chamada Starbucks Roastery, que é uma espécie de Italy de café, gigantesca. Você tem um menu de cafés especiais. E você vai pegar no menu, está escrito assim: café da Costa do Marfim, café do Quênia, café do Peru, café da Colômbia, mas não tem nenhum café brasileiro, o maior produtor e exportador mundial de café. Ou seja, nós não temos consistência, não temos qualidade, nós não temos o reconhecimento do café que a gente faz. Agora começam a pular empresas muito bem colocadas, mas que tal a gente pegar e ganhar o mundo pela qualidade do nosso café, a marca café, das marcas que nós conhecemos aqui dentro, estarem estampadas lá fora. A gente tem que colocar, o Brasil é muito pequeno para ficar só para brasileiro. O Brasil tem que conquistar o seu lugar no mundo. Tem que ter marcas globais conquistando o mundo. Está acontecendo esse movimento um pouco agora. A gente assiste a Natura comprando a Avon, a DASA usando e abrindo um outro, mais laboratórios na Argentina. As marcas brasileiras têm que conquistar o mundo, porque senão só vem os gringos para cá, conquistam o terreno aqui dentro e fica muito difícil a gente conseguir ter uma capacidade de competitividade para comprar o que está acontecendo lá fora. O que precisa fazer então para a gente dar esse salto qualitativo? A gente precisa entender, startups são moda, são clichê. Várias vão morrer, infelizmente. A gente está 12 anos atrasado nisso. A gente agora está com a faca, o queijo, a goiabada na mão para fazer diferença. Fala, por que agora e não antes? Muito simples. Quando o mundo quebrou em 2008 e nós tivemos a taxa de juros chegando a quase zero, um monte de investidor falou assim: eu não vou pegar investir meu dinheiro para render 1% ao ano. E começou a buscar novas formas de investimento em todas aquelas empresas que podiam ser os novos Googles da época e tudo mais. A gente verifica como está isso aqui hoje. Isso aqui então virou a escala global. Por outro lado aqui, agora com a crise, o pessoal começa a ver isso aqui, com juros caindo, imagina os juros chegando a 5%. 5% não é retorno. Se a gente quiser mais, a gente vai ter que arriscar mais. Exato. Então você vai ter que ter uma estrutura de crédito, uma estrutura de educação, uma estrutura de compliance para pegar e dourar essas empresas que têm boas ideias. Uma parte de desenvolvimento do brasileiro é falha, a parte de programação é falha. Quantos criadores de algoritmo a gente conhece? Cientista de dados a gente não tem. É algo que você tem que pensar. Então, para criar todo esse modus operandi, vai demorar tempo. Assim como eu falo, precisa investir em educação. Legal, daqui 30 anos a gente vai ser alguém. Mas tem que começar o trabalho hoje. Como a gente trabalha num mundo que você é especialista melhor que ninguém, colaboração,
Ou seja, não adianta eu fazer. As empresas se enganaram durante muito tempo. Eu vou fazendo lab, o estudo que eu recebi ontem. 90% dos labs feitos nas empresas falham, morrem. E por quê? Porque muitas vezes, não é só falar eu tenho um laboratório para o quemodismo. A empresa tem que ter o DNA de deixar as pessoas errarem. É uma coisa muito... Correr risco. Sim. As empresas têm medo de correr risco. Total. Mas no Brasil, quem precisa correr risco? Você tinha uma reserva de mercado, as empresas preferiam investir o seguinte, ou ter uma medida provisória que protegia ela do concorrente, né? Ou assim ser participante de licitação. Vocês começam a verificar os principais setores da economia, tem 2 ou 3, e outros setores que ficam muito pulverizados em cauda longa, então a consolidação ainda não veio. Uma medida provisória de liberdade econômica foi lançada agora. Pô, agora que a gente está pensando em dar liberdade econômica, que tal diminuir a burocracia? A educação precisa mudar, as faculdades têm que trabalhar pró-empresas, não adianta fazer um currículo que não interessa para ninguém. A gente tem que pegar e colocar toda uma sinergia para fazer com que a universidade, o aluno lá, já saia fomentando empresas, inclusive antes de se formar. Primeira coisa, sai do seu lugar. Então, a pessoa tem lá, com 17 anos, vai para a faculdade, primeiro que ele muda de lugar, ele não vai ficar onde que estão os pais. Então, ele já tem uma independência. Ele dorme com um colega. O que ele quer saber? Putz, como que a gente vai ganhar dinheiro? Aí ele bola, o Facebook nasceu onde? Num quarto. Vocês, assim, o Google nasceu onde? Num quarto. Um quarto de universidade. As pessoas bulando, fazendo código. Então, que tipo de negócio eu vou poder criar? Onde está esse ecossistema no Brasil? Não, as pessoas não vem a hora de se livrar da universidade. Pois é. Uma etapa simplesmente a ser cumprida sem um objetivo muito claro. Para ter um pedaço de papel, só isso. Exato. É só quase como se fosse um passaporte para poder pensar o que fazer depois. E aí quando você entra na empresa, você vai descobrir tristemente que não vai dar nada todo o esforço que você fez. Vários amigos me chegam e falam, Roberto, eu estou pensando em fazer Harvard ou Stanford, o que eu faço? Não faz. Se você quiser trabalhar no Brasil, nós não valorizamos isso. Não tem onde aplicar o que você aprende em Stanford ou Harvard no Brasil. É absurdo falar isso aqui, mas é verdade. Assim como não adianta a gente ir para o Vale do Silício, muita gente faz caravanas para ir lá. Você vai aprender o quê? Além de jogar vôlei, tirar fotos. Então falar que o brasileiro não é criativo, nós somos criativos pra cacete. O problema básico é como que eu crio um negócio. O governo complica. O custo Brasil é absurdo. Estou falando em reforma tributária agora, que dá medo. Esse laboratório que o pessoal fica falando, vamos criar uma CPMF de 5%, vamos criar um IVA de 25%. Os caras estão loucos. Não tem lugar no nenhum do mundo. Sorry falar isso aqui. O que vai incentivar o empreendedorismo, vai diminuir. Então, é liberar as amarras do espírito animal que cada um tem dentro de si, para ele poder sair para o mercado e falar, putz, é um país que eu posso trazer. É esse o ponto. E o Brasil tem que assumir a sua posição clara, né, de protagonista global. Um país com a extensão territorial que o Brasil tem, com a população que o Brasil tem, é um império. Não pode ser simplesmente colocado um país da América Latina. Não, nós somos um dos 5 protagonistas do mundo. Queiram ou não queiram, nós temos que pensar grande. A gente ganhou a velocidade em algumas coisas, mas perdeu em outras. Por exemplo, a educação. Se tivesse um programa de educação 25 anos atrás, coerente, colocado, a gente privilegia o topo da pirâmide. E o ensino fundamental, quem podia fazer um ensino das pessoas 8 a 6 todo dia, com educação física, com esporte, para fazer uma geração realmente forte, desde pequena, não. A gente privilegia o topo da pirâmide, que o cara chega com uma educação torta, e como que a gente pode formar grandes lideranças? Não forma. Bom, isso aí, Roberto. Obrigado aí. Conversa sempre muito boa com você, não? E vamos inovar, não? Dentro do que a gente consegue. Vamos inovar, mantra. Não tem mais opção. Inove ou morra. Acabou? Acabou já. É isso, o mote é esse. Outro ponto, Paulo, importante para não esquecer. Nós temos uma coisa no hino que nós temos que desafiar o hino nacional brasileiro, que é a nossa missão. Deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos acordar. Chega de ficar deitado. Está deitado há 500 anos já, né? Chega. Já para descansar, né? Não é mais o Brasil do futuro. Todos os nossos millennials, toda a nossa geração atuante, forte, fantástica. Essa geração está mudando o país, sim. Nós temos que dar todas as ferramentas para ele. O Brasil do futuro é agora. Chega de ficar deitado. Muito bem. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Tchau.